Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 14. Aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Pessoal, a gente tem hoje um papo muito legal para trazer para vocês e para enriquecer ainda mais essa nossa conversa, a gente trouxe aqui a Lucila Coelho. Seja muito bem-vinda, Lucília, ao Laços Podcast. Oi, meninas, tudo bem? Obrigada por me receberem. Bom, a gente está muito feliz de estar participando. Isso, nosso muito obrigado por topar nosso bate-papo hoje. Imagina, que isso, podendo divulgar coisas boas sobre pets, eu tô sempre dentro. É isso aí. Gente, hoje o papo é muito importante pra gente conscientizar sobre banco de sangue, transfusão de sangue, tipo de sangue dos animais. Então fica ligado no nosso bate-papo que vem muita informação por aí. Pois é, e o tema de hoje é muito importante. A presença da Lucila aqui é essencial, porque ela é uma das pessoas que mais auxilia o banco de sangue veterinário da USP. Por isso, é muito legal o depoimento dela aqui, de alguém que está tão envolvido com essa causa, né? Mas antes, vamos ler os comentários que chegaram durante a semana. Wendy, antes de começar, vamos fazer aquele convite para o pessoal que nos ouve e quer nos acompanhar? Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/laçosvet, sem o cedilha, é só o C, tá, pessoal? Recomende o nosso podcast no iTunes e no SoundCloud e nos ajude a divulgar ainda mais o Laços. Além disso, fica também nosso convite para você apadrinhar o Laços a partir de R$1 por mês e ajudar a fazer o Laços a crescer. Basta ir no padrim.com.br/laçospodcast e fazer a sua doação mensal. É isso aí. A Fernanda Siqueira e o Luiz Henrique Garavelli, o filho, contribuem com os Laços mensalmente e nos ajudam muito a manter esse projeto. Muito obrigado, pessoal. Gente, olha só, chegou aqui um comentário pelo Facebook da Poliana Santos. Ela diz assim: boa noite. Eu não sei, mas acredito que vocês tiram dúvidas e ajudam algumas pessoas com seus animaizinhos, não é mesmo? Olha, estou precisando muito de ajuda. Eu tenho um gatinho, ele tem aproximadamente 2 meses. E sem querer, pisaram em cima dele. Acredito que em uma região perto do pescoço ou da cabecinha dele. No momento ele miou e se contorceu todo e espumou um pouco pela boca. Então colocamos um pouco de água e fizemos uma massagem cardíaca nele. Achamos que ele iria falecer. Meu irmão menor até fez uma cova para ele no fundo do quintal. Mas ele no segundo dia se recuperou e começamos a dar leite para ele. E nós mexíamos nele e ele respondia apertando o nosso dedo com a patinha. E ao tocarmos nele, ele se espreguiça. E hoje, no 3º dia, começamos a dar soro para ele e fizemos como se fosse uma fisioterapia nas patinhas dele, para movimentar. E ele força, ele realmente está lutando para viver. Só que ele não abre os olhinhos, como se estivesse em coma, dormindo. O que posso fazer para ajudar? Como posso fazer para fazer ele voltar a viver totalmente? Fico agradecida desde já. Poliana, seguinte, independente de qualquer coisa, procura um veterinário. Provavelmente o que aconteceu foi que ele teve um trauma, pelo que você está contando, foi que ele teve um trauma de cabecinha mesmo, ele teve um trauma craniano. E o que acontece é que o cérebro lá dentro incha e comprime. E se você não fizer a medicação correta e não der o suporte correto para esse animal, ele pode até viver, mas ele pode ficar sequelado ao longo da vida. Então ele pode perder algumas movimentações ou até reflexo de alimentação, de abrir a boca, de mastigação. É extremamente preocupante. Então, a gente gostaria muito de te ajudar mais, mas você realmente precisa procurar um veterinário para que avalie ele e faça as medicações corretas, porque isso pode acarretar em bastante danos para ele para frente. Poliana, eu não sei se você não falou nada a respeito disso, eu não sei realmente se esse
o seu caso, mas fica até uma dica para outras pessoas que vierem a ter problemas como esse. Às vezes a gente adota um animalzinho, quer ajudar, e a gente não tem condições, às vezes acontece alguma coisa e acaba não tendo condições financeiras de fazer tudo o que precisa ser feito naquele momento, né? Às vezes um cachorro é atropelado, você não tem dinheiro para levar no veterinário, ou algum acidente como esse, ou aparece alguma doença num cachorrinho, às vezes mesmo adotado e tal, e a gente não tem condições financeiras de fazer o que tem que fazer. Pede ajuda, escreve no Facebook, fala com o vizinho, leva no veterinário, pede ajuda pro veterinário do seu bairro, pede ajuda, não pode deixar o animalzinho desse jeito. Às vezes ele pode estar em extrema dor e a gente não sabe. Às vezes ele tá apertando a sua mão, não é de um reflexo que ele tá te respondendo, que ele tá melhorando. Às vezes ele tá em pânico, às vezes ele tá com muita dor. Não dá pra saber o que ele tem. Então tem que levar esse gatinho imediatamente no veterinário. Não pode deixar passar mais nenhum dia tentando tratar dele em casa. A gente não sabe, a fisiologia, o corpinho do animal não é igual a gente. A gente não pode tentar tratar ele como se fosse um ser humano. Até porque se fosse também um ser humano, a gente não ia tentar fazer isso em casa, né? Então não pode tentar achar que tá ajudando, porque às vezes a gente tá andando pra trás, tá deixando o tempo passar. Tempo precioso. Lucila, a gente vai começar esse bate-papo então sobre doação de sangue canina através da sua história. A gente leu uma matéria que saiu no site da Veja São Paulo e onde lá você conta que desde 2013 você leva a sua labradora Cuca, que hoje tem 8 aninhos, e também o Duque, o boxer, que tem 3 anos. E daí você leva eles lá no laboratório de hemoterapia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Conta pra gente de onde que surgiu essa vontade e essa consciência que a doação é necessária. E como que tudo isso se tornou algo tão frequente, algo assim do seu cotidiano. Então, meninas, assim, foi uma coisa super boba. Um dia eu tava no Facebook, navegando, olhando aquelas... Eu sou super cachorreira, eu adoro cachorro. Eu além da Cuca, eu ainda tenho mais um cachorro, que é um Cocker Spaniel, que tem 16 anos, não tem nem peso e nem idade pra doar, né? Mas eu tava olhando alguma página do Facebook e eu vi um post falando sobre doação de sangue de cães. E aí estavam falando, olha, você vai lá, quando você faz essa doação, cachorros precisam. Eu já conhecia a USP antes, porque eu tive um bulldog que teve problemas de pele seríssimos, e foi numa época que era muito difícil encontrar dermatologista, cachorro com assim, veterinário com especialização em São Paulo, e eu acabei levando lá na USP na época, eu tinha 12, 13 anos com os meus pais, e eu fui super bem atendida, então eu sempre tive uma boa impressão muito boa do atendimento veterinário que eles tinham lá. Não, na verdade não é gratuito, mas eles cobram basicamente o preço de custo das coisas todas, e você é atendido por veterinários de qualidade, porque além dos alunos, os chefes de cadeira estão todos lá supervisionando e ajudando no trabalho, aquela coisa toda. E aí eu vi esse post falando que a USP sempre precisava de doação, e quando você fazia a doação, você ganhava um exame de sangue do seu cachorro. Aí o meu veterinário tinha pedido pra eu fazer um check-up na Cuca, falando, ela tá com... Na época ela tava com 4 anos, falou, ela tá com 4 anos e pouco, vamos fazer um exame de sangue, vamos ver o que tá acontecendo. Falei, quer saber, eu vou experimentar lá, vou ver o que acontece. Liguei lá, na verdade, pedi as informações, aí me explicaram o peso mínimo, que é o 25 quilos, me explicaram que tem que ter todas as vacinas, que o cachorro não pode ter pulga e carrapato, porque... se tiver carrapato, corre o risco de ter a doença do carrapato, essas coisas. Eu falei, tudo bem, então eu vou levar. E na verdade, dessa vez que eu fui levar a primeira vez, eu não fui só com a Cuca. Eu levei mais o cachorro de um amigo meu que mora aqui no bairro. Eu liguei pra ele tem um canicorso. Eu falei, você não quer levar o Tião? Ele falou, levo. Na verdade, nem ele que levou. Eu catei a Cuca e o Tião e levei os dois pra doar. E chegou lá, é super fácil, porque assim, todo mundo pensa, é USP, é público, vai ser difícil. Não. Você marca a hora, você chega no horário, você é atendido imediatamente. Eles vão lá, no primeiro momento eles fazem um examezinho pra ver se eles realmente não têm doença do carrapato, essas coisas, se não tem nada contagioso no primeiro minuto. Demora 10 minutos esse exame pra ficar pronto. Depois que esse exame tá pronto, aí eles fazem a coleta. E assim,
imagina, vai ser estressante. Não é nem um pouco estressante. Os cachorros, o cachorro tá acostumado ao veterinário, sobe ali na mesinha, fica numa boa. Vocês não viram na Veja porque não dá pra ver, mas a Cuca, assim, ela tem 8 anos, mas ela parece que tem 3, porque ela é extremamente agitada. E ela deita lá na mesinha, deita lá, fica quietinha, dou o sanguezinho dela, ganha o biscoitinho dela depois. E foi super legal. Assim, as meninas, a Selene do banco, a doutora Denise, elas são muito legais. Elas, claro, é gente que ama cachorro também. Os alunos ajudam, tudo isso. Então, assim, e eu me senti super à vontade. Eu falei, olha, não custa nada vir aqui de novo. Aí eu falei pra Selene, eu falei, olha, pra mim não custa nada. Se ela puder continuar sendo doadora, eu tô dentro. E aí ela acabou que realmente, assim, toda vez que ela precisava, ela acabava me ligando. Então, assim, virou uma rotina de 3 em 3 meses, quando dá o período que eles podem doar. A Selene me liga, fala, Lu, já tá na hora, tal, que dia você pode ir? Eu marco meu horário, levo os dois lá. Assim, eles adoram, porque cachorro, você sabe como é que é. Tudo quanto é lugar diferente que eles vão, são cheiros diferentes, coisas diferentes pra eles olharem, eles adoram, né? Então eles vão, tem onde estacionar, não é um trabalhão. E é muito engraçado, assim, porque eu era doadora de sangue também, pessoa, né? Eu agora, por motivos de saúde meus, eu não posso mais doar, mas eu já fazia isso pra humano e resolvi que eu ia fazer pra bicho também. E pra mim, assim, é uma tranquilidade, porque os meus cachorros são extremamente saudáveis, eu tenho uma comprovação disso a cada 3 meses, porque eu recebo o exame de hemograma deles, tudo isso. E assim, eu acho que não custa nada se ajudar alguém se não vai te atrapalhar, se não vai fazer nada de ruim pra você, né? Então, tem gente que ajuda cachorro com hospedagem, aquelas coisas de protetor, não sei o quê. Eu tenho muito cachorro em casa, eu tenho 3, eu não posso ficar hospedando cachorro estranho, aquelas coisas todas, então eu resolvi que eu ia ajudar de um outro jeito. E assim, eu nunca imaginei, assim, no começo, eu achei, eu vou me chamar 2, 3 vezes, deve ter muita gente que doa lá, eu nunca imaginei que fosse tão necessário, porque assim, é batata, venceu os 3 meses deles, a Selene me liga, eu chego lá, não tem uma vez que eu não chego e que a geladeira não tá vazia, eles usam mesmo, eles não revendem, porque tem lugar que revende pra outras pessoas, lá não, lá é assim, para a população que está indo lá fazer consulta lá. Eles têm um atendimento que a gente fala que é para a população mais carente, porque realmente é a preço de custo. Assim, a própria bolsa lá da USP, eles cobram o custo da bolsa para as pessoas que vão precisar usar. Eles não cobram o preço de sangue, não cobram nada. Então eu acho assim que é uma coisa que não custa nada. E assim, é uma coisa que no fim tem um benefício do seu cachorro, porque você vai o tempo inteiro, você tá monitorando a saúde deles, entendeu? Eu acho que isso é super importante de ressaltar, né? Porque tem muita gente que tem medo de levar para doar, porque acha que, sei lá, vai faltar sangue pro cachorro depois, né? Que o cachorro vai passar mal, que baixa a pressão, que, né? Assim, tem muitos mitos que, assim, eu me deparo muito com isso na rotina clínica, de procurar, às vezes, um doador e a gente não encontra porque as pessoas têm medo e não tem essa necessidade, né? Porque é super tranquilo mesmo, não vai fazer falta você pegar um cachorro do tamanho certo, né? É igual a gente, doar sangue, não é que você vai faltar o seu, né? Então, as pessoas não têm essa consciência tão aberta como tem pra gente, né? Que precisa disso e realmente é extremamente carente. Muitas vezes a gente precisa e a gente não acha mesmo em banco de sangue. Precisa recorrer a alguém que tenha um cachorro grande, que seja que tenha um porte, que seja bem cuidado para ter esse controle, né? Todo esse controle de doenças e levar para ser um doador. Isso é muito importante você falar, porque muita gente morre de medo. Por exemplo, essa semana agora, o passeador da Cuca e do Duque, eles têm um passeador que vem todo dia, porque como eu trabalho, às vezes eu não posso passear toda hora, então eu contratei um moço que vem aqui todo dia de manhã e passeia com eles, porque pelo menos eu tô garantida que de manhã eles passearam. Aí à noite, quando eu chego do trabalho, aí eu levo eles pra passear, tal, não sei o que, aquela história toda. E assim, aquela história, passeador, o meu, então, ele é apaixonado por cachorro. Eu tava me contando que um dos clientes dele, um Golden, pegou a doença do carrapato e adivinha, tá internado e tá precisando de sangue. Então, assim, às vezes você pensa assim, não, meu cachorro não vai precisar, não é bem assim. E se você não ajuda os outros, amanhã, o dia que você precisar, não vai ter quem te ajude também. Não é porque as pessoas são ruins, é porque não tem mesmo. Assim, tem falta de sangue, sim. São Paulo, que é enorme, eu imagino que Sorocaba deve ser pior, porque a cidade é menor, né? Então, eu acho que tem que doar e tem que ajudar os outros, sim. Não custa nada, ninguém vai... Assim, vocês não viram, mas saiu também, o pessoal da TV Cultura me chamou, eu fui lá na USP, eles filmaram os 2 doando, depois se vocês quiserem eu passo o link pra vocês. E uma das coisas que eu falei no negócio da cultura é real, eu falei assim, olha, você não tem tanto tempo livre, porque as pessoas falam, mas é durante a semana, eu não tenho tanto tempo livre. Tá, você não quer ir lá de 3 em 3 meses, é muito trabalho, você não tem tanto tempo livre, mas assim,
Você é veterinária, Marina, você deve saber disso. É bom o cachorro fazer um hemograma por ano para fazer um check-up. Então, leva uma vez por ano. Se você levar uma vez por ano, se todo mundo se mobilizar, não vai faltar. Não é verdade? Sim, lógico. E aí, realmente, você tem essa vantagem de ter o seu cão fazendo um check-up. E ele, na verdade, assim, não sei como funciona exatamente lá na USP, mas existem alguns bancos de sangue que você realmente se cadastra. E toda vez que eles coletam o sangue, eles testam aquela bolsa, eles testam para todas as doenças, né? Então, quer dizer, você tem um hemograma e um check-up para várias doenças infecciosas a cada 3, 6, 1 ano, sei lá quanto tempo você quer doar, né? Lá na USP, eles também fazem essa checagem. Inclusive, até teve um caso aqui no bairro que eu moro, apareceu uma cachorra com leishmaniose. E aí, imagina, turma toda, os cachorreiros aqui entraram em pânico, porque é transmissível por picada de mosquito, você não tem como controlar, aquela história toda, né? E aí foi muito engraçado, porque a Cuca e o Duque tinham acabado de doar. Aí eu falei pras meninas, os meus são doadores, os meus não têm leishmaniose, apareceu aqui. E eu tô consciente disso. Então é importante. E não é só o check-up, aí eu vou falar uma coisa besta, assim, eles não fazem formalmente, entendeu? Mas assim, eu levo os dois lá, normalmente tá chefe de cadeira, tem 2 ou 3 veterinários da graduação ou da pós, eles estão lá, eles estão olhando, eles olham a Cuca, olham o Duque. Há um tempo atrás, vocês devem saber, isso é comum em labrador, a Cuca deu umas vaciladas com um negócio de displasia. E eu fiquei preocupada, ela tem 8 anos, ela faz agility, eu falei, vamos ver o que tem na coluna dela. E eu comentei com a Selene, que é a menina do banco, eu falei, Selene, porque eu tô preocupada, a veterinária tá achando que a Cuca tá com displasia, não sei o que. Ela falou, Lu, me avisa, eu vou fazer o seguinte, o dia que você vier doar, eu vou pedir pra menina, a chefe da ortopedia, vir aqui. Aí eu fui lá doar, assim, super informal, mas ela foi lá, foi a chefe da ortopedia, olhou a Cuca, examinou, apertou, fez aqui, fez isso, fez aquilo, falou, olha, Lucila, ela não parece que tem dor. Fez o diagnóstico de um veterinário, que eu teria pagado uma consulta pra fazer. E numa especialista, numa universidade que não é qualquer universidade, né? Super bem amparada, né? Resumindo, ela tá super bem amparada. Né? A gente tá falando bastante de cachorro, né? Porque no caso da Lucila é cachorro, mas eu li também a respeito de gatinho, que no caso de gato ainda é mais difícil de conseguir sangue, né? Procede? Procede. É muito mais difícil. O que me falaram é que é muito mais difícil também por uma questão de peso, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma gata, a minha gata. Mas a minha gata não tem peso mínimo pra fazer. Então, eles precisam ter pelo menos 4 quilos, né? E não pode ser um 4 quilos obeso, tem que ser um 4 quilos mesmo, né? Um gato que pese mais de 4 quilos, porque o gordinho também não vale, porque se ele fosse magro, ele não chegaria a 4, né? Tem que ser um gato grande, assim, vamos dizer. O grande problema é que, assim, a maioria dos gateiros que tem gato, sabe que estressa, o gato se estressa muito mais pra sair de casa, pra se locomover, então isso é uma rotina diferente. E além do peso, tem esse estresse, e normalmente o gato você tem que sedar para doar sangue, assim, dificilmente você coleta, porque a gente coleta da jugular, o gato não tolera tanto quanto o cão, você ficar lá puxando todo o volume de sangue que você precisa, apesar de ser bem menos que cachorro doa em média uns 450 ml, o gato chega a doar 40, 50 ml por cada doação, né, por conta do peso mesmo, da diferença de peso, mas eles não toleram tanto ficar deitado, aceitar a agulha, então normalmente rola uma sedação junto, então as pessoas normalmente relutam um pouco por causa de tudo isso, né? Muita coisa junto, né? Coitadinhos. Cachorro não é sedado, né? Não. Assim, eu já soube de pessoas que foram doar e que tiveram que sedar o cachorro. Mas os meus, por exemplo, não são sedados. Eu acho que talvez, aí eu vou falar super honestamente, se eles tivessem que ser sedados para doar, eu não levaria de 3 em 3 meses. Entendi. Mas assim, cachorro é um bicho muito adaptável, né? E eu falo muito assim, aí vocês, a Marina como veterinária deve ver isso mais que eu. Muito tem a ver com como você cria pra ele e como você cria o cachorro, né? O adestrador da Cuca e do Duque, ele sempre me ensinou assim, você sempre, desde pequeno, você puxa, aperta, enfia a mão na boca, faz as coisas com delicadeza, mas faz por quê? Pra ele tá acostumado a ser manuseado. Isso. Então o que acontece? Os meus aqui, eu levo eles no veterinário. Pô, primeiro eles amam o veterinário deles, que é o Renê, mas assim, a outra coisa é, eles estão acostumados a mexerem neles. Dá uma olhada no vídeo lá da cultura, vocês vão ver. Eles deitam na mesa,
beleza. Tem gente segurando? É claro que tem gente segurando. São 2 cachorros grandes e agitados. Você não vai deitar ele na mesa e achar que ele vai ficar deitadinho olhando pro nada, esperando. Mas sim, mas é um apoio só, né? Não, e não é estressante. Eles vão lá, eles deitam super na boa. Eles chegam. Outro dia, o Duque chegou lá, tinha uma professora na mesa lá fazendo um trabalho, não sei o que ela tava fazendo. Ele pulou na professora com tanta alegria, derrubou o computador da mulher no chão. Então, assim, não é uma experiência estressante pra ele. Então, E tira de onde? Tira do pulso? Tira da jugular? A Marina citou aqui de gatinha da jugular. Tira da jugular, os 2 tiram da jugular. As meninas me falaram que às vezes dog alemão, assim, que é o cachorro maior, acaba tirando do pulso, mas os meus, porque eles são de porte médio, eles vão da jugular mesmo. Normalmente pega da jugular até que vem mais pressão, né? Mais fácil, você enche a bolsa um pouco mais rápido. Mas cachorro muito grande, assim, você consegue coletar. Eu tenho um Rottweiler também, que é doador, e ele doa do bracinho. Enche em 5 minutos, assim, é bem rápido. 5 minutos é exagero, né? 5 minutos é exagero, mas enche muito rápido do braço também. Sobe na mesa, ele estica o braço, eu ponho, coleto, super tranquilo. Então, é um hábito também pra ele vai e doa, ele tá super acostumado, é bem tranquilo. Lucila, mais ou menos quanto tempo te toma, assim, não pra chegar lá, que em São Paulo não dá pra gente incluir isso, né? Mas eu digo assim, você estando lá na USP, a partir do momento que você é atendida, quanto tempo te toma isso, até que você possa colocar eles no carro pra trazer embora? Então, olha, a hora que eles chegam, elas tiram o sangue da patinha pra poder fazer o exame das doenças contagiosas e tal. Aí, uns 10 minutos. Normalmente, o que eu faço? Elas fazem essa coleta, aí eu pego os 2 e fico andando, passeando um pouco com eles na USP. Então, uns 10, 15 minutos. Daí eu volto lá pro Hemocentro, aí vai um de cada vez. Então, dou um de cada vez e é 20 minutos a meia hora cada um. Então, é 1h30 da tua vida. Assim, entendi. Até assim, você falou do trânsito e tal, assim, eu moro no Brooklyn, é relativamente, não é nem perto nem longe da USP, assim, eu diria que assim, são até zonas diferentes, tem que atravessar a ponte e tal, mas eu chego lá em meia hora, 40 minutos. Entendi. Depende muito do horário que você vai doar, né? Como eles deixam você marcar horário, você pode marcar cedinho, você pode marcar às 3 da tarde, que não é horário de pico, então é mais tranquilo. É super fácil, você vai dentro da USP, tem estacionamento, então não é um negócio assim, não é um trabalhão. Então eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena mesmo. Com certeza. Da parte um pouco mais técnica, assim, essa questão de tipo sanguíneo, como que é aproveitar esse sangue? Qualquer um doa pra qualquer um? Como que é isso, Marina? Essa parte eu também não sei, boa que a Marina esclarece. Não, vamos lá. Na verdade, assim, o cachorro, ele tem vários tipos sanguíneos, mas não é muito tipo que importa pra gente, né? Eles têm um fator no sangue que chama DEA 1.1. Então, esse fator é o que faz a reação de sangue com sangue. Então, por exemplo, se eu tenho um cão que é positivo, o cão negativo que for doar, o sangue positivo ele não aceita, ele teria que ser só positivo. A maioria dos cães, eles são todos negativos. Então, assim, normalmente, quando o cachorro ele precisa de mais de uma transfusão, é que isso pode ser um problema, porque a maioria dos cães, eles vêm negativos, eles não têm esse fator. Esse fator, ele pode se criar ao longo do tempo ou por conta de transfusões, várias transfusões, né? Mas, normalmente, quando um cachorro precisa de sangue, a gente pega, né, pede uma bolsa. A primeira transfusão, normalmente, a gente pede uma bolsa e faz as medicações para que ele não tenha nenhuma reação e faz a transfusão, né? A transfusão demora cerca de 2 horas para receber. E a gente também faz aquela fragmentação, igual faz em humano, tipo, separa as células do sangue, tem plasma, tem plaqueta, tem concentrado de hemácia, tem até o sangue total se precisar, né? Então a gente pode fazer essa segregação dependendo do que o animal precise. Daí a gente faz a primeira transfusão, normalmente fazendo medicação e acompanhando. A partir da segunda transfusão, o ideal seria testar a bolsa com aquele sangue daquele animal que vai receber. Então a gente coleta um pouquinho de sangue daquele animal e coleta um pouquinho de sangue da bolsa. E aí faz um teste para ver se ele tem reação, expelir esse sangue, ou se ele tem a reação de aceitar esse sangue. Se ele aceitar esse sangue, o animal ele recebe o sangue tranquilamente. Se no teste, né, no laboratório, ele mostrar que ele reage a esse sangue de forma negativa, aí a gente procura outra bolsa até que esse animal receba essa transfusão de maneira mais segura possível.
possível, né? Mas em cães, normalmente, a primeira transfusão é bem tranquila, a partir da segunda a gente tem que ficar um pouco mais preocupada, né? Um pouco mais ligada nisso. Acho que é legal, Marina, você falar assim do tipo de doença e pra que a gente usa, porque o que sempre me falaram é que eles precisam muito pra cachorro atropelado, cachorro com leucemia, essas coisas todas, e às vezes cachorro que tá com leishmaniose também. Quando a gente pensa em uma transfusão, a gente pensa em repor célula sanguínea, né? A gente pensa num animal que tem uma anemia, ou que teve uma hemorragia intensa, teve alguma perda de sangue, ou que o corpo não está conseguindo produzir as células de maneira eficiente, causando uma anemia, né? Então, a transfusão de sangue, na verdade, ela é um tratamento de suporte. Então, por exemplo, se tem um animal que foi atropelado, que perdeu muito sangue, ou que tenha uma doença do carrapato, ou uma leishmaniose, ou algumas doenças autoimunes que destroem a própria célula do corpo. Então, quando o animal chega nesse estado, que ele apresenta uma falha nessa produção, ou alguma doença esteja consumindo esse sangue, a gente faz a transfusão para que dê tempo desse animal consiga voltar a produzir a própria célula, porque se ele tiver falta dessa célula, ele pode morrer, né? Se ele faltar sangue, ele pode morrer, pode não aguentar. Então, a gente faz a transfusão pensando em solucionar, dando tempo para solucionar a clínica desse paciente. Então, para que ele consiga ficar forte e responder, e aí essa transfusão, ela dá tempo para que esse animal consiga responder a todo esse processo de doença. E a gente tem que prestar muita atenção, porque doença do carrapato e leishmaniose são mais comuns do que a gente imagina, viu? Não, bem mais comum. A gente fez até um programa sobre essas doenças, né? Falamos. A gente falou, acho que vale a pena falar um pouco mais depois, né? Mas a gente conversou um pouco sobre isso e realmente, agora no estado de São Paulo, isso é muito frequente, né? E tem que ficar super de olho, porque às vezes a doença do carrapato, se ela chega a atingir a medula, né? Chega a atingir a fábrica das células, a gente entra num problema gravíssimo. Às vezes o animal precisa de 4, 5, 6, 7 transfusões em sequência por semana, porque o animal não tem forças de reagir. E hoje em dia a medicina, graças a Deus, a medicina veterinária está mais avançada e permite que a gente consiga fazer isso e aumentar a expectativa de vida dos cãezinhos, né? Lucila, você comentou que você tem um cocker, daí isso me fez pensar o seguinte, qual que é o peso limite para poder doar? O mínimo? Mínimo de 25 quilos. Ah, tá. Então o cocker ainda pode doar, mas eu imagino que nenhum cachorro de porte pequeno pode doar. Você pesa 12 quilos. Cocker não chega a 25 quilos. É só se for obeso, eu acho. Não sei, Marina, você me fala aí. Não, normalmente pesa uns 15 mesmo. Um cocker muito grande chega a uns 18, tudo, mas normalmente a base é 15, 16 quilos, um macho, né? Se ele for então, um tamanho normal. Vale só porte médio, pequeno, já não pode doar, então, nunca. Então, você tem... Eu não sei... Pode, na verdade, sim. Labrador é considerado porte médio. Então, assim, o labrador, a Cuca ela pesava 28 quilos, agora ela deu uma engordadinha, ela tá com 30 quilos. Então, assim... Um labrador, um boxer, o que é muito difícil, às vezes você vê assim, é exatamente isso, também tem essa dificuldade na doação. Eu tenho muita amiga que tem Shih Tzu, tem Dachshund, aí ela fala, eu queria poder doar. Não dá, né? Tem que ter um peso mínimo, tem que até pro bem do cachorro, né? Ah, entendi. Sim, na verdade, assim, teoricamente, todo cão pode ser doador, né? O problema é o volume de sangue que ele vai doar. Então, não adianta você ter um cachorro de 4 quilos e doar, sei lá, 50 ml, 40 ml. Não vai ser vantajoso em termos de bolsa, né? Então, por isso que a gente estipula esse tamanho, porque se o cão estiver saudável, ele pode, mas ele não pode doar um volume de um cachorro grande, que é uma bolsa de 450 ml de sangue. Então, não tem como você tirar esse volume de um cachorro muito pequeno. Então, é mais essa questão, né? Então, o ideal seria acima de 25 quilos mesmo, e lembrar que o cachorro precisa ter idade também, de 1 a 8 anos. Então, mais velho, né? Mais velho que 8 anos já não é tão recomendado, e também muito novo não é recomendado. Então, o cachorrinho muito pequenininho não pode doar, porque a quantidade que ele vai doar acaba não sendo, não é útil, mas acaba não sendo muito aproveitada, vamos dizer, né? Não é o mínimo que se o cachorro estiver precisando de transfusão, se tiver aquela bolsinha pequenininha ali, muito pequena, todos os testes vão ser feitos nela, da aceitação daquela quantidade de terra naquela bolsa para o cachorro. Se for muito pequeno, não for o suficiente, teria que pegar outra e fazer todo aquele teste de novo. Então, não é viável pegar de um cachorro que poderia doar
pesar tão pouco. Por isso que não se usa cachorro com peso menor do que esse que vocês falaram. Acho que é 25, né? Isso, Isso. Então, e daí, mas não pode juntar, como não tem tipo sanguíneo, não pode juntar bolsas de sangue de tipo de cachorros diferentes, né? Não pode, porque na verdade, sim, você já vai misturar o sangue do doador com o receptor, né? Se você começar a misturar muitas bolsas, você acaba tendo mais reação, a tendência é que esse cachorro rejeite o sangue. Então, de preferência, é 1 para 1, né? Então, a gente faz 1 para 1. Raramente, assim, isso é muito usado na medicina humana, mas na veterinária já não tá usando tanto, que a gente que faz uns packs de transfusão, né? Tipo, transfunde 5 bolsas de plaqueta, 3 de concentrado de hemácia, você transfunde um volume X. A gente não usa isso ainda. A gente não faz, é normal, porque até os nossos pacientes são menos pesados do que os pacientes humanos, né? Então a gente não faz esses packs e normalmente então a gente faz tipo 1 para 1. É aquele cachorro doa pro outro. Tem uma vira-lata que tem 21, 22 quilos. Quando tem filhote, assim, cachorro muito pequeno, como ela tá quase no peso, quando tem cachorro muito pequeno que precisa de um volume menor de sangue, normalmente eu coleto dela. Mas nessas questões de cachorro pequeno mesmo que precisa, porque existe um cálculo até para você fazer o quanto que um cão precisa de sangue para você colocar, né? Então existe todo um estudo em cima do quanto você vai colocar de sangue, o quanto aquele cachorro pode doar. Então é tudo feito bem corretamente mesmo a transfusão. Entendi. E daí vamos supor, se eu tiver um cachorro que eu sei que daqui a um tempo ele vai precisar passar por uma cirurgia e tal, a cirurgia tá marcada, eu posso tirar sangue dele, armazenar para se durante a cirurgia ele precisar ele ter, para ele usar o sangue dele mesmo, se eu tiver medo de risco de contaminação, alguma coisa assim? Se ele tá doente, normalmente a gente não coleta, né? Se ele precisa de cirurgia. Porque assim, é importante, igual a Lucila falou, ela vai e ela faz os exames de sangue prévios. Esse cachorro precisa estar muito bem apto muito saudável para poder doar esse sangue. Então, se ele não tá e ele precisa de uma cirurgia, normalmente não. Você não acaba não coletando antes. Até porque as cirurgias eletivas, tipo castração, cirurgias mais simples, limpeza de tártaro, castração, retirada de um nódulo de pele, essas coisas mais simples, a tendência é não ter uma perda de sangue tão grande a ponto de precisar de uma transfusão, né? Entendi. Tem que ficar em jejum pra doar sangue? Não, né? Então, não precisa estar em jejum, mas não pode... Isso aconteceu com a Cuca uma vez. Eu tinha marcado para doar às 11 horas, acabei que eu me atrasei, liguei lá e eu acabei dando comida para eles antes de sair. E aí o que aconteceu? Eles falam, o plasma da Cuca ficou lipêmico, quer dizer que tava com muita gordura. E aí a menina do banco até me ligou e falou, volta aqui, porque pode ser que tenha sido porque ela comeu, ou pode ser que ela esteja com colesterol alto, alguma coisa, então volta aqui pra gente fazer um hemograma. Então isso também é uma coisa assim, quer dizer, fui lá, fiz a doação, aquele dia, aquela doação, eles não conseguiram aproveitar o plasma dela, e aí voltamos, fizemos o exame de colesterol, fizemos mais uns outros exames adicionais nela pra ver se tinha alguma coisa errada, não tinha nada, então deve ter sido porque, na verdade, como eu acabei atrasando, eu dei uns petiscos pra eles, além da comida, então ela chegou lá super bem alimentada e acabou não podendo. Então, assim, ele não precisa ser jejum igual exame de sangue, mas não pode comer muito antes, não. Entendi. Tem que esperar fazer a digestão. Então, ok, Lucila, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar pra gente, antes da gente finalizar? Eu acho que a única coisa que eu tenho pra acrescentar é um pedido mesmo. O pessoal, assim, se conscientizar, ir lá doar, ajudar os outros não custa nada, entendeu? Você ainda ganha um exame de sangue. Eu não sei como é que é em Sorocaba, se vocês têm isso aí, se tem algum lugar que tem um hemocentro, onde aceitam doação. Ou então, sabe, vai lá, vai na clínica do seu vet, conversa com ele, de repente ele tem algum lugar pra armazenar essas bolsas, tem algum trabalho pra fazer. Eu acho assim, as pessoas, hoje em dia, eu vejo muito assim, eu sou super cachorreira, fui cachorreira a vida inteira, eu vejo muito que as pessoas hoje em dia estão muito focadas no problema, que é um problema sério, do vira-lata, do abandono, dessa coisa toda, tal, mas eu acho que as pessoas esquecem outras coisas que são importantes pros bichos, entendeu? Então, a doação de sangue, o adestramento, eu vejo muita gente assim, que tem cachorro e não trata que nem cachorro, sabe? Cachorro que não sai de casa, que não passeia, que não pisa no chão, sabe? Aquelas coisas assim. Então, eu acho que é muito importante a gente conscientizar
conscientizar que cachorro é cachorro, o cachorro tem que ser bem tratado, é filho, os meus dormem comigo. Vocês perceberam durante a conversa que, assim, eu trato que nem filho, eu faço tudo que eu posso. Tem passeador, tem o veterinário, tem acupuntura, tem o adestrador e tem a doação, entendeu? Então, assim, vamos tratar bicho que nem bicho, vamos cuidar bem deles e vamos pensar nisso também, sabe? Ajudar os outros não é só também ficar preocupados. Eu acho que é um grande problema, não tô querendo desmerecer, pelo amor de Deus, senão as protetoras do mundo vão cair que nem loucas em cima de mim. É um grande problema, sim, abandono. Mas eu acho que todo tipo de conscientização que você pode transformar a vida de um bicho numa coisa boa é importante. Seja lá doação, seja campanha sobre alimentação, seja campanha de vacinação, seja campanha de adestramento, porque eu aprendi com adestramento, quando eu fui adestrar os meus, que eram terríveis, mas eu aguentava, que cachorro adestrado não é abandonado, porque ele não destrói as coisas, ele é bem educado. Então, eu acho importante a gente conscientizar em todas essas outras coisas e não ficar pensando só que o meu cachorro é meu filho, eu ponho um sapato nele, entendeu? Tem que pensar nisso. Com não certeza, bem isso, Não, com certeza. Aproveitando a deixa, até a sua deixa, realmente, se você mora numa cidade que não tem banco de sangue, mas você tem interesse em doar, vá no veterinário que você tem de costume de levar o seu cão e fale pra ele, o meu cão, eu gostaria que meu cão fosse um doador. Porque normalmente nas clínicas a gente tem uma lista de cães que podem doar. Então, assim, um cachorro veio precisando, a gente começa a entrar em contato com as pessoas que podem doar pra ver quem está disponível pra poder doar sangue. Porque às vezes a gente faz essa doação direta, né? A gente coleta e faz uma transfusão de sangue total pro outro cachorro. Então, saber quem está disponível ajuda muito. Então, se você tem o interesse de ter um cão doador, procure e anuncie isso para algum veterinário, para alguma clínica ou em algum lugar onde você esteja acessível, porque não adianta também ter a vontade e ficar só na vontade em casa, né? Então, avise que você quer, que você tem interesse. Se não tiver um banco de sangue que possa, né, fazer todo isso rotineiramente, mas o veterinário, quando ele precisar, com certeza ele vai te ligar, porque salva muitas vidas mesmo. Isso, sendo um veterinário de confiança, né, Marina? É importante, né? Ah, sim, com certeza. O veterinário normalmente que já cuida dos seus animais, né? Sim. Quem tem todo esse cuidado tem um veterinário de estimação também, né? Então você comunica ele. Aliás, 90% das vezes o veterinário é mais de estimação que o médico, né? Então... Se tiver alguém que ouviu o nosso podcast e quiser entrar em contato com você está disposta a deixar o seu e-mail, deixar algum contato seu, caso alguém tenha alguma dúvida, queira trocar uma ideia, ou você acha melhor não? Não, pode mandar e-mail. Meu e-mail é lucila.coelho@gmail.com. Quem quiser me adicionar no Face para ver as fotos e os vídeos dos meus lindos, meus maravilhosos, meus cães, pode me adicionar. Meu Face é Lucila Coelho. E legal. Até depois me passa o link do podcast que eu vou divulgar também no meu Facebook, no Instagram, Twitter, aquelas coisas todas, porque eu acho que quanto mais a gente divulgar esse assunto, melhor. Assim, tá tendo uma repercussão super legal a reportagem da Veja, foi o que eu falei, a Cultura já veio conversar comigo, já fizeram uma entrevista também. O que eu fiquei um pouco chateada foi que a Selene até brincou comigo quando ela me ligou pra falar da Cultura, falou, só ligam aqui na UF pra perguntar de você, não ligam pra falar de doação. Eu falei, então vamos divulgar mais, vamos falar mais, porque uma hora alguém vai ter que se conscientizar, né? Uma hora alguém tem que ir lá e falar, olha, eu também quero ajudar, né? Pois é verdade. Não, com certeza. Como você falou, né? Não precisa ser a cada 3 meses, que seria interessante, mas não precisa ser. Pode ser uma vez por ano, pode ser 2 vezes no ano. Não é possível que 2 vezes no ano você não tenha condições de levar o cachorro até algum lugar. Não, pensa nisso. Os meus vão os dois. Não tem 1h30 da vida. Não, os meus vão lá 4 vezes por ano, entendeu? Porque de 3 meses é exatamente isso. Agora, para pensar, se você arrumar mais 2 cachorros, mais, sei lá, 8 cachorros que vão uma vez por ano. Eu já cobri o que a Cuca e o Duque também fazem, entendeu? Então não é tão difícil assim. Não é que não existe 8 cachorros com mais de 25 quilos em São Paulo. Tem um monte por aí. Golden tá na moda, todos pesam mais de 30 quilos, né? Não, beleza. Com certeza. Então tá certo.
Lucila, muito obrigada pela sua participação. Foi realmente muito importante. Enriqueceu aqui realmente nosso podcast. Agradeço a sua disponibilidade, tanto desse trabalho que você faz, quanto desse trabalho que você está fazendo aqui agora com a gente de divulgação, de importância e da facilidade de ajudar aí o próximo cãozinho. Tá bom, meninas, obrigada por divulgar isso, que é importante. É isso aí, o nosso muito obrigado pela sua participação e fica ligado, gente, que logo tem mais assuntos pra gente discutir aqui. Um beijo, até o próximo. Um beijo, Lucila. Tchau, meninas, obrigada. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.